Me organizando aqui. Boa noite a vocês que estão entrando. Ana já entrou, Patrícia, Lalisca, sejam todos bem-vindos para a nossa live. Uma live onde eu vou falar um pouquinho aqui de uma palavra que tem queimado no meu coração. Há 2 semanas atrás eu postei aqui uma foto lá na primeira igreja batista aqui da minha cidade. E aí eu vou falar um pouquinho do que nós falamos lá. Então, muita gente se interessou por aquilo que foi falado lá. E aí eu vou trazer aqui para vocês justamente isso. Então, fiquem aqui comigo no final, que também no final, se tudo correr bem, se tudo der certo, eu tenho um presente para vocês. E aí, quem quiser acessar esse presente, eu vou dizer como faz, gratuito, então fiquem até o final. Já estou aqui dando boas-vindas, para que a gente possa iniciar a nossa live, uma palavra que eu sei que vai ministrar muito o coração de vocês. Peço para vocês também que encaminhem essa live para quem vocês acham que precisa de uma palavra hoje, nessa noite de sábado, uma palavra direto do céu, para vocês serem canal de bênção, né, para a vida dessas pessoas. Então vocês podem clicar aí no aviãozinho e encaminhar para 3, 4, 5 pessoas, façam isso, para que essas pessoas também venham aqui para a live e possam ser abençoadas com essa palavra. Aí também tem a questão aí dos selos. Se você quiser abençoar o ministério, o Pílulas de Poder, você pode estar comprando aí selos para abençoar o ministério e dar um apoio, né, financeiro aqui para o Pílulas de Poder. Mas, gente, sem mais delongas, vamos iniciar essa live que eu coloquei como tema, né, o Deus que te vê. E aí hoje pela manhã eu já coloquei algumas enquetes, alguns testes ali nos stories. Muita gente respondeu sobre os nomes de Deus. Na Bíblia nós vemos que Deus ele tem muitos nomes e o nome que nós vemos na Bíblia, né, Jeová Rafá, Jeová Jireh, El Shaddai, El Roi, são nomes que apresentam, não, e mostram parte dos atributos e das características de Deus. Não é sobre isso que nós vamos falar hoje, apesar que nós vamos falar um pouquinho sobre El Roi, né, o Deus que te vê, o Deus que nos vê, naqueles momentos que ninguém vê a gente, Deus está vendo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas eu quero que você fique até o final, porque, como falei, tem um presente para vocês no final dessa live gratuito, e aí eu vou dizer para vocês como fazem para acessar. Então vamos lá. Dito tudo isso, vamos iniciar essa live. Vocês vão comentando aí, e se eu ver algum comentário, alguma pergunta, eu vou tentar parar para responder. E vamos lá. Gente, a verdade é que nós estamos vivendo, né, tempos muito difíceis. Me confirmem só se o áudio e o vídeo está ok. E bem-vindos a todos vocês que estão chegando agora. Fabiana, missionária lá na Angola, uma bênção ao ministério dela, Janciele. Sejam todos bem-vindos. Ítalo, meu primo. Gente, vamos lá. Então, o fato é que nós estamos vivendo tempos difíceis. Tudo ok? Vamos lá. Crises mundiais, doenças, violência, guerra. A gente liga a televisão, é só notícia que nos deixa triste, né? Muitas vezes nos deixa angustiado, desemprego, divórcio. Se nós não tivermos cuidado, essas notícias afetam a nossa alma, as nossas emoções, afetam os nossos sentimentos, causando muitas vezes ansiedade, causando muitas vezes algumas crises. E a gente, para viver aqui na Terra, nós temos um manual que é a Bíblia, e nós vamos ver aqui como é que nós podemos lidar com isso, como é que nós vamos lidar com essas situações, a situação do mundo atual, do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, enfim. Porque nós que conhecemos a palavra de Deus, nada disso que está acontecendo, como eu falei, ao redor do mundo, nos surpreende. Porque, afinal de contas, Jesus já nos deixou avisado, né? Jesus já havia nos dito lá em João 16:33, que neste mundo vocês vão ter aflições, ele falou. Nesse mundo vocês terão aflições. Porém, ele falou o quê? Não parou por aí, né? Ele falou, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, neste mundo nós teremos sim aflições. Mas nós temos que ter ânimo, nós teremos que ter coragem, nós teremos que ter bom ânimo para avançar e conquistar e viver aquele nosso propósito. Mas quando nós olhamos para tudo que está acontecendo no mundo, no nosso estado, na nossa cidade, enfim, ao redor do mundo mesmo, com todas essas crises, né? Sobre uma perspectiva bíblica ou na visão bíblica, nós podemos nos alegrar. Apesar de tudo isso, nós podemos nos alegrar, porque a nossa esperança não está em coisas, não está em pessoas da terra. A nossa esperança está em Deus.
aquele que tem um trono acima de todas essas coisas, de todas essas crises, de tudo isso que está acontecendo no mundo. Então, se nós olharmos para tudo que está acontecendo sob a perspectiva bíblica, né, na visão bíblica, nós podemos nos alegrar e nós devemos nos alegrar. Porque a Bíblia, do início ao fim, né, como certa vez Billy Graham falou, né, eu li a última página da Bíblia, então posso ter esperança nisso. Porque a Bíblia, o Evangelho significa justamente as boas notícias, as boas novas da salvação. Do início ao fim da Bíblia nós temos uma esperança. Logo ali em Gênesis, quando Adão e Eva pecam, Deus já faz uma promessa, que aquilo tudo ia ser resolvido com aquele que viria. E ele já veio, Jesus. Então, a nossa esperança precisa estar firmada nesta palavra, para que a gente não se desespere, para que a gente não fique ansioso, para que a gente não desenvolva doenças psicossomáticas por causa de tantas notícias ruins. Então, nós temos que entender que nada, absolutamente nada, sai do controle de Deus. A ansiedade, muitas vezes, a gente começa a desenvolver ela porque a gente está dando muito ouvidos a outras vozes que não a de Deus. Nós estamos deixando absorver notícias que não estão aqui na Bíblia. Nós temos que nos informar, nós temos que estar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo, mas nós temos que ter o cuidado de não deixar que a nossa alma seja atingida por isso. Né? Então, a gente vê nessa situação toda, né, a gente tem contato com muitas pessoas que são pessimistas, porque absorveram tantas notícias ruins, tanta coisa que acaba afetando a fé dessas pessoas que elas se tornam pessimistas. E são aquelas pessoas que quando a gente conversa um pouquinho diz, isso não vai dar certo, desista porque isso aí é impossível você conseguir isso. Quantas pessoas aqui já tiveram contato, né, com pessoas assim? Ou se você é essa pessoa, em nome de Jesus, no final dessa live você vai mudar, vai virar uma chavinha aí, você vai passar de pessimista para otimista, porque nós temos que ser sim otimistas. Nós temos a palavra, nós temos a mensagem de salvação, nós temos uma mensagem de esperança, então não tem por que nós sermos pessimistas. Jesus já venceu, Ele já nos deu tudo que nós precisamos para viver aqui. O manual, a Bíblia, tem ali princípios para a vida financeira, princípios para a vida profissional, princípios para a vida no relacionamento. Então nós temos um manual que nos direciona a viver uma vida cheia de propósito. Então, a fé em Deus e em sua palavra são justamente pílulas poderosas contra tudo isso que nós estamos sendo bombardeados diariamente, né? Notícias ruins, contra a situação mundial. Então, assim, nós precisamos nos firmar cada vez mais na palavra. E, gente, quem me respondam aí no chat. Quem é o maior exemplo, né? Quem foi? Qual é o maior exemplo de alguém que soube permanecer em paz, em tranquilidade, em harmonia, mesmo em meio às maiores pressões e adversidades? Quem foi? Coloquem aí no chat para eu ver se vocês sabem. Pensem aí numa pessoa da Bíblia que viveu as mais terríveis pressões, que viveu os mais terríveis situações, mas mesmo assim permaneceu pleno, em paz, tranquilo. Justamente, Jesus Cristo, foi Ele. Quem como Jesus, né? Estava sempre rodeado de pessoas com problemas, pessoas cheias de problemas iam até Ele. Ele sofreu as mais duras perseguições, ele foi caluniado, ele foi desacreditado, as pessoas iam até Ele com situações impossíveis de serem resolvidas, mas ele estava sempre pronto para ouvir, para amar e para liberar palavras de cura. Jó também é um exemplo, mas o maior exemplo de todos, o maior exemplo é Jesus. Jesus ele estava ali rodeado, como eu falei, de situações impossíveis, de situações delicadas, de situações que poderiam afetar as emoções dele, mas ele se manteve pleno. E aí, Jesus ele sabia como viver em paz, mesmo em meio a tanta coisa ruim. E a Bíblia nos ensina como viver dessa forma. E aí eu vou dizer agora para vocês um dos segredos que nós podemos ver e enxergar claramente na vida de Jesus, sobre ele se manter pleno, em paz, diante de tudo o que estava acontecendo ao redor dele. Eu vou dizer para vocês agora um dos segredos. Um dos maiores segredos que a gente pode encontrar na vida de Jesus para manter-se pleno, para manter-se em paz, mesmo em meio a tanta coisa, era justamente o seu relacionamento com o seu Pai. Quantas vezes nós vemos na Bíblia Jesus se retirando da multidão para ir orar?
Quantas vezes nós vemos aqui nos evangelhos Jesus se retirando para ir ao monte, conversar com seu pai, buscar direção, desabafar com ele. Quantas vezes? Muitas vezes. Muitas vezes a Bíblia cita, Jesus se retirou da multidão para ir ao monte orar. Jesus se retirou daquela situação e foi orar. Jesus passou a madrugada orando. Isso era o relacionamento dele com o Pai. E nós temos esse acesso através de Jesus. Então, diante de tudo aquilo que aconteceu na vida dele, que Jesus tinha sempre uma palavra de cura, sempre estava pleno, esse é um dos segredos. É o relacionamento com Deus, o relacionamento com o Pai. Então, às vezes, ou melhor, muitas vezes nós precisamos sair do meio da multidão para ter esse momento com o Pai. Muitas vezes nós precisamos dar uma pausa na correria do dia a dia para ter o nosso momento com Deus. Muitas vezes nós precisamos sair desse ambiente de turbulência e ir para um lugar onde estejamos a sós com aquele que pode nos dar a direção, com aqueles que pode nos dar uma solução, com aquele que nos pode trazer a paz que nós precisamos. São nesses momentos com Deus, são nesses momentos com Ele, que nós encontramos justamente direção, inspiração, paz, solução, ânimo. E aí a Bíblia nos traz muitos princípios poderosos contra a ansiedade, né, contra a preocupação. E aí eu vou dar aqui para vocês alguns desses, inclusive esses aqui eu cito no e-book 7 Pilares para uma Vida Plena. Quem aí já acessou o e-book, né, 7 Pilares para uma Vida Plena, sabe do que eu estou falando. Está escrito no 2º capítulo, que eu falo um pouco sobre ansiedade. E aí eu vou falar alguns desses princípios. A primeira coisa, né, a Bíblia nos traz princípios poderosos contra a ansiedade, e aí eu vou citar alguns que eu citei lá no e-book 7 Pilares para uma Vida Plena. Primeira coisa, você tem que entender, e isso tem que ficar bem firmado na sua mente, a sua identidade de filho amado. Ou seja, você nunca está sozinho, porque você tem um dono, você tem um pai que está no céu. E a Bíblia fala que ele é um pai diferente, ele é um pai perfeito. Ele é um pai que não tem o que se falar. Os nossos pais terrenos, com toda a boa vontade, com todo o cuidado, com todo o amor que eles possam ter tido para conosco, eles ainda assim são imperfeitos. Mas o nosso Pai que está nos céus, ele é perfeito. Então, primeira coisa, você, quando aceita Jesus, você se torna filho de Deus. Filho de Deus. E essa identidade de filho de Deus, bem firmada na nossa mente, já é um grande avanço para que a gente não fique como pessoas ansiosas, como pessoas que não têm, que não veem lá na frente uma esperança, um futuro. Porque quando nós somos filhos, nós entendemos tudo aquilo que nós herdamos e co-herdamos através de Jesus em Deus. Então, identidade de filho é a primeira coisa que você precisa deixar bem firmado na sua mente para que você possa viver uma vida abundante e longe da ansiedade. E é que alguém perguntou onde eu encontro esse e-book. Bom, Niedia, você vai encontrar esse e-book ainda disponível no link aqui na bio do Pílulas de Poder, tá? No link aqui que você vai encontrar na biografia do Pílulas de Poder ainda está lá. A segunda coisa, gente, para que a gente possa vencer a ansiedade. A gente não pode viver no passado e também a gente não pode viver no futuro. A gente tem que viver o presente. A ansiedade ela pode ser justamente o excesso. Eu já falei isso aqui em algumas lives. A ansiedade pode ser o excesso de passado. Pessoas que vivem no passado, lembrando de coisas que já passaram, essas pessoas não vivem bem. Por isso que a Bíblia em Isaías 43, o 18 e o 19 vai nos dizer: esqueçam-se o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Isso é Isaías 43, vocês depois podem conferir. Esqueçam-se o que se foi. Não vivam no passado. Isso é uma orientação bíblica. Pessoas que vivem no passado, com o peso do passado, não vivem bem, não desfrutam do presente, não desfrutam do momento que Deus está proporcionando elas viverem, da nova estação que Deus está proporcionando para elas. A ansiedade também pode ser uma preocupação exagerada com o futuro. E aí a Bíblia também em Mateus 6,34 vai nos dizer, gente, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Então, preocupação. O que é preocupação? Vocês sabem o que é preocupação? Vamos ver a palavra preocupação. Preocupação é uma pré-ocupação. É uma ocupação antecipada.
Aquilo ainda não aconteceu, mas você já está perdendo noites de sono pensando, gastando energia com coisas que nem é certeza de acontecer, porque é uma pré-ocupação. Você está se ocupando antecipadamente com coisas que ainda não aconteceram, ou seja, você está com a sua cabeça muito lá na frente, no futuro, e aí perde de desfrutar o presente. Então, você acaba perdendo muita energia, você acaba perdendo noites de sono, você acaba se estressando, e muita gente vive uma vida de pré-ocupação. Muita gente vive essa vida, não vive o presente, vive no futuro. E viver com a cabeça no futuro é uma das principais causas de ansiedade e, consequentemente, depressão ou até coisas piores. Então, gente, isso aí, esse segundo ponto é não viver no passado e também não viver no futuro. Gente, quem está entrando agora, fique até o final, que no final eu vou entregar para vocês um presente. Então, eu vou dizer para vocês como vocês vão acessar esse presente gratuitamente. Mais para frente, aqui no decorrer da live, eu vou falar de alguma coisa que é muito importante e aí, para complementar isso, eu vou mandar para vocês um material excelente. Então, terceira coisa, você precisa mudar os seus pensamentos. Mude os seus pensamentos e aquilo que você absorve do mundo externo. Ou seja, encha-se de coisas boas, de coisas positivas, assim como diz Filipenses 4:8. Paulo vai nos dizer ali em Filipenses 4:8 assim, ó: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude nisso e se há algum louvor, pensai nessas coisas. Paulo está dizendo, pensem em coisas boas, pensem em coisas que vão acrescentar, que vão abençoar a vida de vocês. Então, não ligue, por exemplo, à televisão, coloque lá uma notícia terrível e fique mastigando aquilo o resto do dia. Você vai gastar energia, você vai se angustiar, você vai ficar aflito. Pelo contrário, encha-se de coisas boas. Existe muito mais notícias boas, existe a Bíblia aí para a gente se encher a nossa mente com versículos bíblicos, para que a gente possa viver uma vida para frente, uma vida que avance e não fique parado e sem romper, entendeu? Então, nós precisamos mudar o padrão dos nossos pensamentos para que a gente possa viver uma vida tranquila, uma vida otimista, uma vida mais leve, porque não tem coisa pior do que você ter contato com pessoas pessimistas. Elas meio que sugam a sua energia. Você acaba ficando mal também pelo pessimismo que é contagiante. Da mesma forma que o pessimismo é contagiante, o otimismo e as notícias boas também contagiam. Então seja aí essa pessoa que vai levar notícias boas, que vai levar a palavra, que vai levar mensagens que transformam a tristeza em alegria, que transformam a desesperança em ânimo. Seja essa pessoa. E aí, esses 4 pontos, mais um agora para finalizar essa parte. Aquilo que foge do nosso controle, a gente precisa entregar a Deus em oração, descansar e confiar. Gente, se tem alguma coisa que você não pode fazer mais nada, que já fugiu do seu controle, você não pode fazer mais nada, entrega a Deus em oração, descansa e Ele sabe o melhor para a minha vida e para a sua vida. Então nós precisamos ter essa noção. Eu acho que o iPad vai descarregar aqui, eu vou tentar baixar o brilho para ficar até o final, peraí. Então esses são alguns exemplos e tem muito mais. Mas vamos lá, falando do peso no passado. Ninguém atravessa uma vida inteira escapando totalmente de coisas ruins ou da rejeição. Mas Murilo, o que significa rejeição? Eu vou dizer aqui para vocês o que significa. E é essa parte aqui que eu vou compartilhar com vocês depois, um material gratuito e bem que vai mudar assim, a perspectiva de vocês por muita coisa. É um livro de Joyce Meyer, onde ela fala sobre a raiz de rejeição. E eu quero compartilhar com vocês gratuitamente depois. Cristiano, obrigado pelo selo comprado, viu? Deus abençoe a sua vida. Obrigado mesmo. Então vamos lá. O que significa rejeição, Murilo? Poderia dizer aqui que são acontecimentos do passado, veja lá, falando do passado de novo, que muitas vezes aconteceram até mesmo na sua infância e que geraram alguns bloqueios em você, na sua vida. São sementes que foram plantadas na sua mente, criaram raízes e tornaram-se árvores. Então assim, rejeição. Pode ter sido alguma coisa que você vivenciou na sua infância, na sua adolescência, ou já na fase adulta, enfim, mas que você absorveu aquilo, entrou na sua mente, foi uma semente, depois floresceu, fortificou-se como uma árvore. Só que rejeição é uma coisa ruim. Aí vamos lá. Sementes podres ou sementes ruins de alguma coisa ruim que aconteceu com a gente não tem como gerar ou desenvolver uma árvore saudável. Então,
aquilo que aconteceu de ruim, algum trauma, alguma coisa que você passou e que você ainda alimenta isso no dia de hoje, você está como se fosse regando uma árvore que não vai dar frutos bons. Porque de uma semente podre, de uma semente ruim, não tem como surgir e florescer ali uma árvore saudável. Se você está enraizado, por exemplo, no abuso, na vergonha, na culpa, na rejeição ou em uma autoimagem distorcida de si mesmo, então os problemas vão começar a se desenvolver. Você não conseguirá romper para uma vida leve e feliz em Cristo se você não se livrar desses pesos. E aí eu quero que você pense comigo agora. Para que você possa viver o novo de Deus. Imagine que você está com algumas malas pesadas. E aí, se imagine aí, você está com uma mala de um lado e uma mala de outro, está segurando essas malas pesadas. Só que dentro dessas malas só existem lixo, coisas podres que cheiram mal, tipo rancor, mágoas, lembranças de abuso, comparações, palavras negativas que você absorveu, vitimizações, agressões, perdas, traumas. Essas malas estão cheias com essas coisas e você está segurando essas malas pesadas. Para que você possa viver o novo de Deus, para que você possa viver a vida abundante e feliz que Jesus conquistou na cruz, essas malas pesadas, cheias de coisas ruins, precisam ser deixadas para trás. Através do perdão, através da mudança de atitude em relação a tudo isso que você passou. Talvez tenha gente que esteja segurando essas malas e sabe somente o que falta para que você solte essa mala e você possa romper na nova estação que Deus tem para você. Um perdão, liberar uma pessoa que fez alguma coisa para você. Talvez seja só isso que falte, para que você possa desfrutar de uma nova estação em Deus. E aí justamente a boa notícia é essa. É que todas as áreas da sua vida que estão fora de ordem, se você é uma pessoa que chegou aqui nessa live e a sua vida está uma bagunça, e você tem muitos traumas, muita coisa que você passou que você ainda fica pensando nessas coisas no dia de hoje, a boa notícia é que todas essas áreas da sua vida que estão fora de ordem podem ser reestruturadas por intermédio de Jesus e da obra que ele realizou na cruz. Jesus foi um homem que compreendeu o que era sofrer e sentir dores. Ele foi rejeitado, ele foi desprezado, como eu já falei. Em Isaías 53, quem quiser ler depois, leia um texto que descreve exatamente o que Jesus passou. E aí, quando você experimenta a dor da rejeição, quando você experimenta a dor de algum trauma, a dor de algum abuso, você pode e deve recorrer àquele que sabe exatamente o que é isso. E obter força em Jesus para que você possa avançar e se livrar dessa mala pesada do passado. A situação mais terrível, gente, que você possa ter vivido, a situação mais terrível que você já viveu, não se compara em nada com tudo aquilo que Jesus já passou e ele venceu. Então, imagina aí, pressões, eu sei que você já passou, mas imagine uma pessoa como Jesus, ali antes dele ser crucificado, ali na oração do Getsemane. A Bíblia nos conta que ele suou sangue. Sabe o que é isso? A medicina explica. É um fenômeno que acontece com aquelas pessoas que passam por uma pressão extrema, onde o corpo já não suporta mais. E ali o suor se transformou em sangue. Tamanha era a pressão e a opressão que Jesus estava sofrendo. Então, o que Jesus passou foi para dar para mim e para você, conquistar para mim e para você uma vida mais leve. Não estou dizendo aqui que a gente vai viver uma vida de mil maravilhas, porque não é isso. Mas a gente pode se livrar de alguns pesos, a gente pode se livrar de algumas coisas que estão nos impedindo de romper. E é através de Jesus que nós vamos conquistar essa vida que Ele tem pra gente. A Bíblia fala, e eu vou bater sempre nessa tecla aqui no Pílulas de Poder, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, Ele veio para nos dar vida. E não apenas vida, mas vida em abundância. Vida plena. É isso que eu falo nos 7 pilares para uma vida plena. Então, é essa vida que Ele quer pra gente. E a rejeição, escute isso que é muito importante, gente. E se você sabe, e se você lembra de alguma pessoa aí, enquanto nós estamos fazendo essa live, encaminhe essa live para 2, 3, 4 pessoas agora. Clica aí no aviãozinho, manda para 5 amigos seus, 5 pessoas que possam ser abençoados com isso que eu estou falando aqui. Essa live não vai ficar salva aqui no Instagram. Eu vou depois colocar ela lá no YouTube e aí quem perdeu vai conseguir acessar lá no YouTube. Então vamos lá. A rejeição, gente, escute isso. É uma das armas favoritas que Satanás encontrou, né, e usa contra as pessoas.
Ele não espera muito. O inimigo da gente, o inimigo das nossas almas, ele não espera muito para começar a plantar sementes de rejeição na nossa mente. Ele pode ter trabalhado